O Brasil volta para casa, a seleção volta para casa. Quer dizer, não volta para casa exatamente porque a seleção brasileira não existe no Brasil. A maioria dos nossos jogadores jogam na Europa, então eles ficam por lá mesmo, na Europa. Mas o Hexa ficou mais longe. Quem sabe em 2022. Em 2022 teremos novamente uma gigantesca massa brasileira, patriótica, enrolada na bandeira nacional, em camisas amarelas, gritando hinos e dizendo: ganhamos, ganhamos, ganhamos! Ganhamos o quê? Eu fiquei pensando. Ganhamos o quê? Ganhamos o jogo. Mas ganhamos, na verdade, o que o povo ganhou? Ganharam as grandes corporações que patrocinaram esta Copa, ganhou as emissoras de televisão, ganhou o comentarista, os jogadores ganharam milhões, todos ganharam tudo, e que nós ganhamos foi uma naba, que é a retirada dos direitos trabalhistas, a perda de cidadania, o desemprego, enfim, tudo que vocês já conhecem. Mas este afã patriótico, que aliás é uma loucura, é um país que por causa de 2 horas de jogo decreta feriado, o país não trabalha. Por causa de um jogo de futebol, por causa de um esporte. Imagina, o ping-pong na China é profundamente popular. Imagina se cada campeonato mundial de ping-pong a China parasse. Uma partida de 1 hora para a China toda. Ninguém trabalha hoje porque os chineses vão ver a partida de ping-pong. Cabe isto na cabeça de um país desenvolvido? Não, não cabe. Cabe na nossa cabeça, porque nós ainda somos um país em busca de identidade. O brasileiro ainda está buscando a sua identidade. Porque a alma brasileira ainda está em processo dinâmico de formação, ela não é um todo acabado. Nós brasileiros ainda continuamos em desenvolvimento cultural. O complexo brasileiro de identidade pode ser conhecido como gigante adormecido. É o que nós somos. Um gigante adormecido em berço esplêndido, gigante pela própria natureza, deitado eternamente em berço esplêndido. Nós somos o 5º país do mundo em tamanho, a 7ª economia do mundo. E, entretanto, como povo, ainda somos profundamente jovens, somos púberes, aquela fase que vai entre a infância e a adolescência. Então, onde a gente chega do colégio, o garoto chega do colégio, joga a pasta para um lado e quer jogar, ele quer jogar. Onde diz: hoje é folga, oba, amanhã não tem aula. É assim que age o nosso povo. Quando temos jogo, que é uma paixão nacional, o futebol. Larga todas as responsabilidades. E aí, dando o exemplo do jovem adolescente, ele não sabe de onde vem a comida que ele vai querer comer mais tarde, parece que cai do céu, ele não sabe arrumar o quarto dele, ele não tem nenhuma responsabilidade. Na verdade, diante do jogo, a sua consciência permanece dormindo eternamente em berço esplêndido. E assim age o brasileiro, dormindo em relação às questões políticas do país. O ego do brasileiro parece anestesiado, o Lula já disse isso, parece em estado de letargia, em comparação, em contraposição à imagem de força da águia americana ou do tigre asiático, por exemplo. Não, aqui o nosso símbolo é o que o Nelson Rodrigues definiu muito bem, é o vira-latas. O brasileiro tem complexo de vira-latas, que é um complexo de inferioridade, de baixa estima. E é no futebol que o brasileiro tenta crescer e dizer: nós somos os maiores do mundo. Não é verdade. Nós, em certo momento da história, conseguimos várias taças, mas já fomos superados há muito tempo. Mas é nesse momento que a gente diz: somos os maiores, ganhamos, ganhamos. Na verdade, não passamos de vira-latas. O termo vira-lata ele implica simplicidade, passividade, pouco valor. Mas ele tem características fantásticas que nos permitem ser povo e nação até hoje, como resistência e forte instinto de sobrevivência. Isso é o vira-lata. E o complexo de inferioridade nosso se mistura com outros complexos. O complexo racial, por exemplo, no Brasil. O vira-lata ele é um cão miscigenado, ele não tem pedigree, é uma mistura de raças. E assim é o brasileiro. Não há democracia racial no Brasil, entretanto o brasileiro não se enxerga como racista. O nosso preconceito é bastante disfarçado. Um dos pesquisadores que diagnosticou esse complexo foi Walter Boechat, que chamou de racismo cordial, assim como Roberto Leal, que falou em arquétipo do mestiço. Por exemplo, no Brasil ainda se vive uma realidade onde se tem uma ou mais empregados domésticos em casa, que é um resquício dos tempos da escravidão. Se não tem empregado doméstico mais fixo, ainda tem a passadeira, a lavadeira, a cozinheira, a diarista, que na verdade ocupa o dia inteiro cada uma com seu trabalho.
Nós trabalhamos muito para sustentar um modo de vida que não é realidade em nenhum país desenvolvido. A gente não faz, a gente não trabalha manualmente, a gente contrata alguém, terceiriza para fazer serviço. Porque a mão de obra é barata e desqualificada. E é assim que nós somos vira-latas. O brasileiro, ele se vê ainda como o país do futuro, ou seja, ainda está por crescer. Ainda é um jovem promissor, mas ainda não fez a passagem para a maturidade. E age como criança. E como criança, ele pode aceitar a corrupção dele mesmo, sem nenhuma culpa. Achando normal passar a perna no outro. Achando normal, quando está jogando futebol de botão, por exemplo, diz, não, peraí, não valeu, o gol não valeu, peraí, deixa eu ajeitar de novo a bola, para poder fazer o gol. Essa corrupção começa desde o futebol de botão. Que, aliás, eu acho que a juventude de hoje não sabe nem mais o que é futebol de botão. Como povo, a gente ainda vive uma situação mágica. Como todo pré-adolescente acha que o mundo é mágico, a gente pede soluções mágicas e transformações mágicas. Entretanto, nos últimos tempos, parece que a maturidade começa a chegar ao povo brasileiro quando ele começa a condenar a corrupção nos altos escalões. Mas ele não corrige ainda a sua própria corrupção. A ele é permitido, porque ele é criança, não é pecado. Aos adultos que ele elegeu para colocar lá em cima e que roubam descaradamente, aí ele começa a condenar e exigir mais cidadania e mais respeito com o vira-lata que somos. Essa falta de maturidade ela tem vários motivos que vieram ao longo da história do Brasil. Por exemplo, a colonização ou a opressão colonial, a escravidão, a tortura, a ditadura, a opressão do trabalhador, a opressão da pobreza e da fome, que são traumas culturais que, segundo pesquisadores, vão ecoar ainda durante gerações para serem superados. E ainda temos o tipo psicológico do brasileiro, porque enquanto o alemão e o suíço são introvertidos, o brasileiro é extrovertido por excelência. Há muito tempo atrás, Sérgio Buarque de Holanda diagnosticou o brasileiro como o brasileiro cordial. Nesse caso, o brasileiro cordial não se refere à polidez, à educação, mas sim ao tom emocional das nossas relações. Todo mundo conhece. Alguém liga para você e diz, eu estou na sua cidade, cheguei de viagem. Aí você diz, então vem jantar quinta-feira aqui em casa. Você convida aquela pessoa. Quando você abre a porta, tá a pessoa e mais 10 pessoas atrás, ou 5 ou 6. Ah, eles vieram junto comigo, eu trouxe eles para jantar também. É uma loucura, porque através dessa cordialidade, dessa amistosidade, existe o abuso. Existe a permissividade. Tudo é possível, nós somos cordiais, nós somos amigos. É característica do carioca, isso todo mundo já sabe, do carioca levar um papo longo na praia, conhecer alguém, ser amigo há muitos anos e toda vez diz assim, vamos nos encontrar um dia para jantar, passa lá em casa. E nunca dá o endereço nem o telefone. Porque o brasileiro cordial, ele age com o coração, mas não gosta de seguir as regras. Baseado no fato de que ele é afetivo, de que ele é emocional, de que ele é amoroso, tudo para ele é permitido. A começar pela sua própria corrupção. Depois não se queixa da corrupção lá de cima. Segundo os pesquisadores, o indivíduo que tem uma posição, que tem um pensamento introvertido de baixa estima, ele não gosta de pensar, não gosta de filosofar, ele não gosta de conhecer a realidade. É muito hostil. O seu pensamento acaba sendo sempre negativo e rude, depreciativo. E se torna um cidadão passivo. E nesta passividade acaba fazendo o que quer para obter benefícios. Submissamente, passivamente, ele vai dando um jeitinho aqui, é o jeitinho brasileiro. Esse jeitinho leva à corrupção. A corrupção na sociedade brasileira revela uma grande crise moral, que exige maturidade, crescimento da população. Isso ainda está por vir. É um gigante adormecido em berço esplêndido. Assim está o povo, e assim continuará, se recusa a crescer. E quem não cresce, leva porrada o resto da vida. Cresce à força, digamos assim. Pouco a pouco, eu tenho certeza, o brasileiro vai amadurecer. Nós vamos sair desse complexo de vira-latas ou vamos assumir. Enquanto os Estados Unidos têm a águia no seu brasão, e a Ásia em muitos países tem o tigre, nós vamos colocar o vira-lata lá no nosso brasão nacional. Mas compreender que o vira-lata é, antes de tudo, um forte. Que o vira-lata é um grande malandro. E que o vira-lata tem uma força gigantesca de sobrevivência. Em vez de termos o complexo de vira-lata como inferioridade, vamos tê-lo como superioridade. Mas que a seleção dos vira-latas perdeu o Hexa, perdeu.
E nós não ganhamos. E mesmo que tivéssemos ganhado o Hexa, ganhariam as grandes corporações, as grandes mídias, os grandes empresários, agentes, os pais agenciadores. E nós, além do futebol onde nós ganhamos, continuaríamos ganhando uma naba desse tamanho. Vai rir na cara do caralho.